Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. FFR, IFR, PDPA, RFR, DPR. DFR. Olá, queridos SupraCasters. Eu sou Almir Alamino, médico assistente da hemodinâmica da USP de Ribeirão. Estou aqui com meu amigo Rafael Rocha. Fala, Rafa. Luizão. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Rafael, residente de hemodinâmica aqui da USP de Ribeirão. Prazer estar aqui mais uma vez com você. E Rafa, a gente começando, dois hemodinamicistas falando essa sopa de letrinhas, vai ser coisa de coronária, né? Então hoje nós vamos falar sobre avaliação funcional coronariana, o FFR, e todos ali os outros índices não hiperêmicos que a gente citou mais à frente. E ao final desse episódio, o ouvinte com certeza vai estar fera e entender a aplicabilidade de todos esses termos. Beleza, Rafa? A gente já chegou a ficar meio assustado, né, Almir? Esse monte de letrinha, esse monte de coisa ali que parece não fazer sentido, mas calma lá que esse episódio vai ajudar você a entender um pouquinho melhor. É isso aí. Rafão, você já chegou a olhar um eletro fingindo confiança, mas por dentro só pensou, isso é taquicardia mesmo ou é só nervosismo meu? É o clássico, né, Almir? É aquele momento que alguém pergunta qual eixo, você responde. Depende do paciente. Pois é, pensando nisso, a gente criou curso de eletrocardiograma para quem quer parar de chutar e começar a interpretar ECG de verdade. Boa, do básico ao avançado, com método prático, exemplos reais e sem aquela decoreba que ninguém aguenta. É ECG para a vida real, plantão, consultório e prova. Se você quer olhar um traçado e pensar, ok, eu sei exatamente o que está acontecendo aqui, esse curso é para você. Então fique atento aqui no nosso podcast, no nosso Instagram, que as vagas serão limitadas, hein? É isso aí, em breve mais informações e bora voltar pro episódio. Bora lá que tá legal, hein? Bom, pessoal, voltando agora para a programação do podcast, hoje nós vamos falar então da avaliação fisiológica e, como de tradição, Rafa, eu vou mandar um desafio que esse é para os fortes, cara. Eu quero ver o cara que sabe esse aqui mesmo, tá? Bom, a gente sabe que o FFR a gente usa a adenosina para promover hiperemia. E quem não sabe aí vai aprender isso no episódio. Mas além da adenosina, qual outra substância é capaz e pode ser utilizada para promover a hiperemia no FFR? Isso, Almir, é complicado, hein? Essa é uma pergunta que é só para quem conhece mesmo, hein? É verdade. Então bora pro episódio, Rafa. Bom, o FFR, né, o que é isso, né? Da tradução do inglês seria reserva fracional de fluxo, né? Então, pessoal, para a gente entender isso, miocárdio, ele é o órgão que mais extrai oxigênio do corpo. Então, basicamente, o coração extrai todo o oxigênio que chega a ele. Porém, né, quando a gente entra numa situação de exercício, de aumento da demanda metabólica, né, por exemplo, o músculo, ele consegue aumentar a taxa de extração de oxigênio, o músculo periférico. Porém, o músculo cardíaco, ele não consegue. Então, a única forma de um miocárdio aumentar a extração, né, a demanda metabólica, aumentar o consumo de O2, é através de aumentando o fluxo. E esse fluxo ele é regulado pela microcirculação. A microcirculação que a gente não enxerga no cateterismo, né, ao contrário das artérias epicárdicas, né, DA, CX, CD, né? Então, a microcirculação é o fator regulador do fluxo miocárdio. Ponto. Por que eu quero chegar aí? Porque quando a gente tem uma estenose coronariana, por exemplo, uma lesão na descendente anterior, né? Como que eu sei que ela induz a isquemia? Primeiramente, o corpo, como uma resposta compensatória, ele vai aumentar, né, a dilatação da microcirculação. E muitas vezes a gente não percebe que uma lesão, por exemplo, de 30%, 40%, ela não vai causar nenhum tipo de isquemia, porque a microcirculação compensa isso. Então, a gente precisa saber exatamente quando que, de fato, o meu miocárdio entra em isquemia, mesmo com a vasodilatação máxima, que a gente chama aqui de hiperemia. E essa é feita classicamente com adenosina. Então, o FFR nada mais é do que o quê? Né? Uma razão de fluxos. O fluxo após aquela obstrução coronariana e o fluxo normal, o fluxo que vem da circulação normal, o fluxo esperado normal. Porém, o nosso fiozinho de FFR, né, que é por meio do cateterismo que a gente mede,
ele não mede fluxo, ele mede pressão. Então, basicamente vai ser uma relação entre a pressão da coronária distal àquela lesão, que a gente chama de PD, sobre a pressão proximal àquela lesão, a pressão que é esperada normal, que é a PA, que é a pressão aórtica, tá bom? Isso durante a infusão de adenosina. Então, basicamente, a gente faz uma relação da pressão pré e pós-lesão e dessa forma a gente define o fluxo coronariano, se tem comprometimento ou não. Certo, Rafa? Certo, Almir. E o importante em tudo, o principal ponto de tudo isso que você falou, né, Almir, que é ressaltar a importância da hiperemia, né, dessa diminuição da resistência, né, dessa vasodilatação da microcirculação. Quando a gente faz a adenosina, a gente está diminuindo a resistência, a maior parte da resistência que há na circulação coronariana, né? Os vasos epicárdicos que a gente vê no cateterismo, eles são responsáveis em condições normais, praticamente não há resistência, né? Porque eles são vasos de condução, né? Agora, Perfeito. os vasos da microcirculação, as arteríolas, ou as arteríolas pré-capilares, elas sim, né, atuam ali de uma forma metabólica muito importante e influenciam muito na resistência. Para a gente fazer essa extrapolação que você disse, né, de medir o fluxo, inferir o fluxo através da medida de pressão, nós precisamos ter uma condição de resistência praticamente desprezível, né? A gente precisa desprezar essa resistência para que isso não influencie no eventual cálculo que a gente possa fazer. Então, aqui, quando nós falamos do FFR, nós estamos falando de um método hiperêmico. Isso é algo importante. Hiperêmico precisa vasodilatar a microcirculação, tirar a resistência da circulação coronariana, e a principal medicação que a gente faz para isso é a adenosina, certo? Excelente, Rafa. E no fim das contas, o que a gente quer saber é se de fato uma obstrução coronariana é responsável por gerar isquemia naquele miocárdio. E para isso, né, nós temos um valor de corte clássico, né, que está nas diretrizes, nos guidelines, que um FFR menor ou igual a 0,8, ou seja, né, 80% da pressão que a gente esperaria ali para um miocárdio normal, é considerado uma lesão positiva. Porém, né, a gente tem, né, alguns trabalhos que vieram antes, né, o de Fair Trial, por exemplo, que usou corte de 0,75. Então a gente tem, né, uma zona cinzenta entre 0,75 e 0,8, na qual a gente deve levar em consideração o julgamento clínico. E abaixo de 0,75 não há dúvida que a gente deve tratar aquela lesão. Certo, Rafa? Perfeito. Essa lesão, então, bem abaixo de 0,75, abaixo de 0,8, né, por assim dizer, é uma lesão que tem repercussão funcional importante, né? Tem isquemia, que a gente consegue documentar, e abaixo de 0,75 a gente tem dados ainda mais robustos, né? Favorecendo esse resultado. Vale a pena a gente citar que dizer que uma lesão tem ou não repercussão funcional não basta apenas mostrar como ela é apertada no cateterismo, né, como a gente diz, né? Não basta apenas o grau de obstrução. Lógico que lesões obstrutivas severas acima de 70%, elas se correlacionam sim com níveis, resultados, né, de FFR menores de 0,8 na maioria dos casos. Entretanto, há lesões que angiograficamente que são moderadas ou até mesmo discretas, que têm um FFR positivo, né? E a mesma coisa pode acontecer também com lesões bem obstrutivas acentuadas, com mais de 80%, 90% de obstrução, e tem um resultado funcional negativo, né? É importante a gente citar aqui que o resultado do FFR depende também da quantidade de miocárdio irrigado, né? Se a gente tem uma lesão que irriga uma área maior de miocárdio, né, ainda que ela não seja uma lesão suboclusiva, não seja uma lesão mesmo acentuada, né, ela pode ter um resultado positivo por representar uma área de miocárdio ali sob risco maior, né? Entretanto, uma lesão, por exemplo, na pontinha da DA, eventualmente, se a gente conseguisse passar um fio ali, pode ser que a gente, mesmo com uma lesão acentuada, a gente poderia ter um FFR negativo, pois aquele território de miocárdio
viável de miocárdio irrigado é muito pequeno, né, André? Excelente, Rafa. Que bom que você entrou nessa discussão, porque é interessante que lesões classicamente acima de 70% são consideradas acentuadas pela angiografia, certo? Essa já é Sim, uma verdade universal que a gente leva em consideração. Porém, quando a gente vai ver os estudos com avaliação funcional, a gente pega lesões de 71% a 90%, 20% dessas lesões são FFR negativo, ou seja, são lesões que não precisariam colocar um stent, provavelmente, tá certo? E quando a gente vai para lesões moderadas, de 50% a 70%, que teoricamente não receberiam stents, até não, né? Quase 35% delas são consideradas graves, né? Então, a gente vê que muitas vezes o que é um dogma, né, um paradigma aí, sendo quebrado com avaliação funcional. Porque o hemodinamicista é muito visual, né? Ele bate o olho ali e fala, essa lesão é grave, tem que tratar. E muitas vezes a gente é surpreendido quando a gente faz avaliação funcional. a avaliação fisiológica, então, na prática, né, ela é indicada, principalmente por ser um padrão ouro nessa avaliação do território isquêmico, né? Ela já foi comparada a outros métodos, né, não invasivos de avaliação de isquemia, avaliação funcional, né, de isquemia, como o teste ergométrico, cintilografia e ecostresse, né? E vale a pena ressaltar, então, que dessas lesões intermediárias, principalmente, né, lesões em torno de 50%, 60%, ela tem um poder muito importante para a gente auxiliar a gente na tomada de decisão clínica, né, para saber se a gente precisa intervir ou não naquele vaso. Né. Vale a pena a gente ressaltar que quando a gente fala principalmente de DAC estável, né, a decisão de colocar stent ou não vai além, né, da demonstrar que há ou não isquemia, né? Envolve questões do quadro clínico, enfim, questões mais complexas, mas sem dúvida o FFR é uma ferramenta a mais, né, para nós cardiologistas intervencionistas optarmos por intervir ali, né? Sem dúvida, Rafa. E uma vantagem que eu vejo fundamental do FFR, primeiro, ele te dá uma especificidade em relação a qual vaso a ser tratado. Porque não Perfeito. é raro a gente pegar um paciente com teste ergométrico positivo e aí Uhum. ele ser multivascular. Será que todas essas lesões estão dando isquemia? Né? Ou é uma apenas? Né? Quando a gente se depara com a cintilografia ou até mesmo o ecostress, não é raro vir no laudo uma lesão, uma isquemia de um território de CD-CX. E o eco ou a cintilografia não saber precisar exatamente aonde, né? E esse paciente pode ter lesão nos dois vasos. Então, o FFR ele tem ainda essa vantagem de te dar exatamente a precisão qual vaso de fato está causando a isquemia. Então, mais uma vantagem desse método, e é um método extremamente reprodutivo, né? Então não tem uma variação interobservador muito grande, o que mais uma vez é muito importante, principalmente num cenário tão complexo como a doença coronariana, né? E Rafa, nesse sentido, né, a gente tem um trabalho famoso, né, uma série de trabalhos famosos que são os FAMEs da vida, né? Então o FAME 1, que deu início aí aos grandes trabalhos com a avaliação funcional, ele comparou, né, a angioplastia guiada por FFR versus a angioplastia guiada apenas por angiografia, né, pelo cateterismo convencional, em pacientes multivasculares. E o achado foi muito bom, né? Foi muito interessante, porque a estratégia guiada por FFR, ela realmente reduziu o desfecho, né? Então, houve uma redução do desfecho composto, né, de morte cardiovascular, infarto e revascularização repetida. E esse efeito se perdurou aí por anos, né? Então, mostrando que é seguro a gente postergar ou não fazer uma angioplastia no FFR maior do que 0,8 e tratar de fato aquelas pacientes com uma lesão com FFR menor do que 0,8. Além disso, né, uma análise do FEMI mostrou que a redução de custo, né, pelo fato de usar menos stent, ter menos tempo de internação e menos reestenose com novas reinternações, né. Uma outra aplicação, né, do FFR, né, ou da avaliação funcional, foi estudada no estudo Syntax 2, né, que reclassificou pacientes multivasculares, né, com relação à complexidade anatômica. Então, para quem não sabe, o score Syntax é um score que a gente avalia a complexidade anatômica, né? Então, se o paciente tem lesões multivasculares
oclusão crônica, lesões em bifurcação, esse score tende a subir e ele é um balizador para a gente indicar cirurgia ou tratamento clínico. E quando a gente vai lá naquela lesão que é numa bifurcação ou que envolve o tronco e vem um FFR negativo, a gente consegue, né, reclassificar esse paciente com uma complexidade anatômica menor, podendo ajudar na nossa decisão clínica, né, entre o stent ou a cirurgia, né? Sem dúvida, Almir. É algo que ajuda bastante Sem dúvida, Almir. Além disso, né, essa avaliação por FFR, principalmente quando a gente faz, a gente não citou aqui, mas há dois métodos, né, para a gente fazer durante o cateterismo adenosina, né? A gente pode fazer via intracoronária, né, diretamente injetando na coronária, ou uma infusão contínua de adenosina EV, né, por bomba de infusão contínua. Principalmente quando nós fazemos esse segundo método, né, nós conseguimos, às vezes, fazer um pullback, né? Puxar realmente esse catéter e observar, muitas vezes, um comportamento em rampa, né? Dessa variação de pressão. Principalmente, sendo interessante naqueles casos em que há uma lesão longa, né? Uma lesão segmentar, e em que toda doença, uma doença difusa da artéria, apresenta ali obstrução, né? Isso denota ainda mais uma isquemia para essa artéria, né? Perfeito, Rafa. E sabendo também que na doença difusa, né, naquela doença que a gente vem puxando o catéter e a todo momento ali ela vem, não tem um salto muito específico, né, no local específico, a gente sabe que a angioplastia vai mal, né, Rafa? Não adianta colocar Com stent no vaso certeza. inteiro, né? Esse é o principal ponto, né, para que a gente ainda não conseguiu dar solução ali para quando compara a angioplastia com a revascularização, né? Nesses casos, a revascularização vai melhor, né? Com certeza. Cirúrgica. Exatamente. Um outro contexto, né, Rafa, é a gente usar o FFR no infarto, né? A gente pode utilizar o FFR no infarto, porém aqui cabe uma ressalva, né, Rafa? Sim, uma ressalva importante, né? O FFR não deve ser utilizado para definir lesão culpada no infarto, né? Esse não é o papel dele. Mas, entretanto, naqueles pacientes que ficam com lesões residuais, né, a avaliação com FFR pode ser importante até mesmo na tomada de decisão de intervir ou não naquelas coronárias, né? Nesses pacientes que têm doença multiarterial, a FFR pode ter uma valia muito importante. Exatamente, né? E vem daquele conceito que você trouxe anteriormente, né? Que o vaso infartado, né? O território infartado, ele muitas vezes já tem uma área de necrose, então a quantidade de miocárdio que aquele território irriga é menor e dessa forma poderia reduzir ali o valor numérico, né, do FFR, ou melhor, aumentar, né, dando como uma lesão não Sim, significativa, ou até mesmo a disfunção microvascular, né, nesses pacientes com infarto agudo. Então, a gente poderia, né, a adenosina não estar fazendo todo aquele papel de vasodilatação e redução da resistência, né? Então, acaba sendo falseada a medida no FFR na lesão culpada. Porém, nas lesões não culpadas, ele ainda tem seu papel, né? com certeza, Almir. Além disso, pensando na DAC-STAR, né, o FFR para avaliação da intervenção guiar, essa avaliação, como a gente já citou anteriormente, né, foi avaliado pelo FAME2, né, um estudo muito Exato. importante, que comparou a intervenção com tratamento médico otimizado, né, e que houve uma redução de desfecho com a intervenção guiada por FFR, né, por avaliação funcional, né? Perfeito. Então, a gente tem aquele dogma, né, trazido pelo isquímia, né, de que tratar clínico ou tratar, né, ou revascularizar esses pacientes tem um desfecho muito semelhante. Porém, no FAME2, principalmente quando a gente tem a publicação agora recente do long term, né, que é os pacientes aí seguidos aí há mais de 10 anos, a gente vê uma superioridade, né, da angioplastia versus o tratamento clínico, principalmente falando de longo termo, né. Essa superioridade, né, ela foi, né, no desfecho composto de morte, infarto e revascularização urgente, mas principalmente as custas de vascularização urgente, tá? Com NNT aí de 17. Porém, uma subanálise, né, de grupos desses pacientes notou que nos pacientes com FFR bem baixo, né, menor do que 0,65, houve uma redução absoluta também e significativa de infarto
Então, mostrando que, apesar de a gente falar de um número, né, de um cutoff ali de 0,8, quanto mais baixo o FFR, né, pior é o prognóstico. Então, é um contínuo de uma doença, né? Então, a gente tem segurança para não realizar angioplastia naqueles FFRs maiores do que 0,8, mais abaixo de 0,8, quanto mais baixo, pior o prognóstico desses pacientes. Perfeito, Mirzão. E outra avaliação, né, que a gente pode fazer é pós-angioplastia, né? Nós fizemos ali a avaliação funcional com FFR naquela lesão moderada, deu um FFR de 0,7, por exemplo, a gente foi lá, tratou, colocou um stent, com um resultado visual ótimo, a gente pode fazer um segundo FFR para avaliar esse resultado pós-angioplastia também, né? Sem dúvida, né? A gente tem o Define PCI, né, que foi um trabalho que estudou isso, e ele usou até um método não hiperêmico, né, que é o IFR, mostrando que um IFR menor do que 0,89 no pós-angioplastia estava associado a piores desfechos. Então, talvez a gente não cumpriu a missão de angioplastar. E já que a gente puxou esse gancho de métodos não hiperêmicos, vamos falar um pouquinho deles, né, Rafa? Vamos lá, Almer. Então, a gente falou até agora de uma situação que a gente, para comparar as pressões, né, que é o que a gente consegue ver com o catéter, com o pressure wiring, né, a gente precisa tirar a resistência. Isso a gente viu que com os métodos hiperêmicos a gente faz com medicações, principalmente adenosina. E os métodos não hiperêmicos? Como que a gente faz essa retirada? Como que a gente faz para reduzir essa influência dessa resistência que a gente tinha citado anteriormente, para ter uma validade desse método? Bom, Rafa, então tudo surgiu com um método chamado IFR, né? O IFR, da tradução do inglês, é a razão, né, do fluxo no período livre de onda, tá? Vou tentar explicar isso de uma maneira mais simples. Estudando o fluxo coronariano, a gente observou, né, os pesquisadores observaram que existe um período ali na diástole que basicamente a microcirculação tem pouca ou quase nenhuma interferência. Então, eles, né, por meio de associação, eles perceberam que esse método poderia ser usado sem necessariamente fazer aquela infusão de adenosina, né? Que a gente vai falar mais à frente que tem alguns riscos, né? Algumas desvantagens, né? Então, a mais importante é que tem menos desconforto para o paciente, né? Quem já tomou uma adenosina na veia ou viu aplicando, sabe que o paciente fica bastante desconfortável. Então, eles perceberam isso e fizeram um trabalho, né, comparando o FFR com o IFR, que seria o método não hiperêmico, sem adenosina. E eles viram uma semelhança, né, nos resultados bastante interessante, né, reduzindo aí, então, o desconforto do paciente, né, o tempo de exame. Então, basicamente, o FFR e o IFR, eles têm uma acurácia bem próxima, mas cabe aqui algumas ressalvas, Rafa. Primeira, né? O IFR, né, ou os métodos não hiperêmicos no geral, quando eles estão em valores limítrofes, a gente tem uma maior divergência com o FFR. Então, como que a gente considera o valor de IFR positivo? Né? Menor ou igual a 0,89, tá certo? Então, ao contrário do FFR, que é 0,8, aqui é menor ou igual a 0,89. E entre 0,86 e 0,92, a gente considera esses valores como valores ali limítrofes, né? E apesar de eles estarem positivos ou negativos, a gente deveria também lançar mão do FFR junto para definir para que lado ir, tá? Então essa foi uma das estratégias até que foi usada num dos estudos que eu citei lá atrás, né, que é o estudo Syntax, quando você tinha um IFR, né, ou um método não hiperêmico, entre 0,86 a 0,92, você fazia o FFR. Quando era menor do que isso ou maior do que isso, você já estava definido, você não precisava infundir adenosina no paciente. Então essa é uma sugestão, até porque essa equivalência entre esses métodos gira em torno de 80%. Perfeito. Esses métodos não hiperêmicos surgiram justamente dessa necessidade dos hiperêmicos de infusão, principalmente da adenosina, né? A gente sabe que a adenosina, como você disse, pelo efeito bradicardizante, né, causa mal-estar no paciente, né? Em pacientes que têm broncoespasmo, histórico de broncoespasmo, pode ser uma indicação que pode deflagrar uma crise, né? E
o próprio preparo ideal, né, dos métodos hiperêmicos que a gente vai fazer essa avaliação com adenosina, ideal seria fazer uma dieta sem xantina na véspera, né, como, por Perfeito. exemplo, a gente faz na cintilografia miocárdica com adenosina, que a gente utiliza também pensando num princípio semelhante, né? E, principalmente, né, no laboratório de hemodinâmica, fazer essa infusão é algo que muitas vezes prolonga um pouco o tempo de exame, né? E Exatamente. isso dificulta, não só prolonga o tempo de exame, mas a própria infusão, o acesso da medicação, né, ali de rotina, é algo que aumenta os custos, aumenta o tempo de exame e muitas vezes não, na prática, não era feito em muitos locais por conta disso, né? E diante dessa necessidade surgiram esses métodos não hiperêmicos que tendem a ser mais rápidos, né? Tem um grau bom de acurácia, né, com o FFE, mas ainda assim, né, são métodos que não são o padrão ouro, por assim dizer, né, amor? Perfeito, Rafa. E lógico, eu citei aqui o IFR, né, que foi o primeiro, mas depois disso surgiram outros, né, de outras indústrias que utilizam períodos diferentes, né? Então o IFR usa o período livre de onda, o outro usa o patamar mais baixo da diástole em relação ao outro. É, um outro método utiliza todo o ciclo cardíaco. Então surgiram, né, DFR, DPR, RFR. O mais importante é o ouvinte saber que todos esses métodos não utilizam adenosina, né? Então eles têm uma acurácia próxima do FFR e são todos equivalentes. Então poderia ser o IFR, ou o RFR, ou o DPR, ou o DFR. Todos esses métodos, né, vão ter a mesma interpretação, que é o cutoff ali de 0,89 abaixo, a gente considera positivo. Perfeito, Rafa? Perfeito, Emerson. E agora, só para a gente finalizar, então, essa nossa discussão, a gente falou bastante sobre as indicações, até a gente falou um pouquinho de quando não usar, mas vamos citar aqui para os nossos ouvintes. Quando a gente não deve usar a avaliação fisiológica na nossa prática para tomar conduta? Exato, Rafa. Então a gente tem algumas situações que, de fato, não tem como a gente extrapolar, né? A primeira delas é na lesão culpada no infarto, como a gente já conversou, né? Por conta da disfunção da microcirculação, por conta da área de necrose que pode falsear ali, né, o cálculo matemático. E outras duas situações, uma delas é o enxerto safena, tá? O fluxo coronariano na safena é diferente, né? Então ela não emerge do seio coronariano, enfim, tem uma série de fatores, o calibre e tudo mais, então não pode ser extrapolado. E na IC avançada, e essa é um raciocínio interessante, né, Rafa? Sim, isso vem um pouco até da fórmula que a gente não quis entrar tanto em detalhe, mas eu acho que vale a pena a gente aqui citar de uma forma mais rápida, né? Quando a gente fala em fórmula de fluxo, né? Lá, resgatando um pouquinho da física, né, a gente tem que o fluxo é igual à pressão, diferença de pressão, né, dividido pela resistência. Aqui, como a gente está fazendo uma relação entre os fluxos, né, a gente está fazendo a diferença de pressão sobre a resistência dividido pela diferença de pressão sobre a resistência. Como aqui a gente está fazendo uma hiperemia e tirando essa resistência, a gente tem essa diferença de pressão. Essa diferença de pressão entra no que você já tinha dito, Almir, né, que é a pressão distal, a lesão, que é o PD, e a pressão da aorta, que seria o PA. Né? A diferença de pressão seria essa pressão, né, a pressão do começo, que seria o PD, menos o final da circulação coronariana, que no caso aqui seria a pressão venosa. Né? Então seria a pressão distal menos a pressão venosa, dividido pela pressão da aorta menos a pressão venosa. Né? Na prática, essa pressão venosa a gente não leva ela tanto em conta no cálculo. Entretanto, quando a gente tem um paciente com uma PD2 muito alta, um paciente muito congesto, com aumento das pressões, principalmente nas câmaras direitas, essa pressão venosa passa a ter uma influência sobre o resultado real dessa avaliação funcional. Então, nessa IC avançada, quando o paciente está muito descompensado, quando tem essa PD2 tão elevada assim, essa avaliação fisiológica passa a perder um pouco da sua validação, por assim dizer, né?
Perfeito, Rafa. Acho que uma condição de pressão venosa muito alta, né, no caso aqui a PD2, ocorre consequentemente uma redução da velocidade de fluxo, né? Então a gente observa isso em outros estados aí, em outras leitos vasculares. E aí acaba que todos esses estudos, todos esses valores não podem ser extrapolados. Perfeito. Bora para aquele momento, Rafa? Vamos lá, homem. Então bora pro bate-bola. Rafa, FFR. Defina para mim e diga o seu cutoff, o seu valor de limiar. Almir, a FFR, né, em português traduzindo, seria reserva de fluxo fracionada, né? E o cutoff dela seria menor de 0,8, certo? E Perfeito. quando a gente fala de métodos não hiperêmicos, quais são eles e o que a gente fala sobre métodos não hiperêmicos e qual são o seu cutoff? Então, para o ouvinte gravar, métodos não hiperêmicos não usam adenosina. A gente não fala FFR basal, porque FFR compreende aquele que usa adenosina. Então, os métodos não hiperêmicos eles surgiram depois, eles têm uma acurácia próxima do FFR e o valor de corte deles é 0,89. Rafa, aplicações clínicas do FFR. Almir, o FFR é muito utilizado na avaliação de território isquêmico, né? Ele consegue delimitar bem qual é o território que está sendo afetado, que apresenta isquemia. A avaliação daquelas lesões, principalmente as intermediárias, né? Em torno de 50% a 60% na angiografia. Ele é importante para reclassificar a complexidade anatômica, né? E tem um papel importante, principalmente na avaliação de pacientes multiarteriais. Maravilha. Quando a gente não deve utilizar o FFR? Então são 3 situações. Para usar na lesão culpada, no infarto, enxerto safena e IC avançada, principalmente com a pressão de enchimentos muito altos, PD2 elevada. Rafa, vantagens do FFR em relação a, por exemplo, X-stress, cintilografia e outros métodos não invasivos. Como citei anteriormente, né, ele é importante para definir qual artéria está causando realmente isquemia, né, ele delimita melhor esse território isquêmico, né. Ele é importante principalmente nessa avaliação dos pacientes multivasculares, para determinar qual artéria é culpada e desse modo reduzir até mesmo o custo, reduzir implante desistente desnecessário e lá na frente reduzindo também restenose, enfim, outras complicações associadas à intervenção, né? Ele é importante também para reclassificar essa complexidade anatômica dos pacientes. E quando a gente fala de FFR versus métodos não hiperêmicos, qual é a diferença? Bom, a diferença é clara. FFR é o padrão ouro, é o mais estudado e é o que tem maior acurácia. Métodos não hiperêmicos, eles são mais rápidos, têm menos efeitos colaterais para o paciente e menos desconforto. Beleza? Então, comece com os não hiperêmicos. Se ele não, vamos dizer assim, tirar sua dúvida, não for elucidativo, a gente vai para o FFR. Show de bola? Show de bola, Almir. E beleza, o ouvinte ouviu o nosso episódio, né? Ouviu a gente falar bastante sobre a adenosina na FFR, mas diz aí pra gente qual a resposta do desafio, qual outra medicação, qual outra substância que pode ser utilizada para fazer essa hiperemia, então, nessa avaliação funcional. Rafa, aqui nós temos 2 substâncias, né, que poderiam ser utilizadas em substituição à adenosina. A papaverina, tá bom? É um vasodilatador aí conhecido, aí os vasculares conhecem bem. E o próprio contraste. Existem trabalhos mostrando que o contraste promove um certo grau de hiperemia. Porém, né, aí o cutoff muda para 0,83 e não 0,8. Eu, particularmente, nunca usei e também acho que não é interessante, não. Interessante, Almir. Show de bola. Rafa, com isso nós terminamos, né? Vamos encaminhando para o final do nosso episódio. Lembrando, pessoal, que o Rafa soltou uma breaking news muito interessante aí. O curso nosso de eletro tá chegando, tá no forno, tá quentinho e vai surpreender vocês, tá? Então, fiquem de olho nas notícias. Em breve a gente vai estar lançando, né, o período de inscrição e vão ser vagas limitadas. Então, pessoal,
fica de olho, acompanha a gente no Instagram e também aqui no podcast. Show de bola, Almir. E tem abraço hoje, Almir? Opa, com certeza, Rafa. A gente tem que mandar abraço aqui, né? Para quem que você vai mandar o seu, Rafa? Almirzão, eu vou mandar o abraço de hoje para um cara que me ensinou muito esse ano, tanto eu quanto o Marco, né? O nosso R+, que está aí na reta final da sua especialização de hemodinâmica, me ensinou muito, inclusive, sobre esse tema aqui que a gente está conversando hoje, né? O Lucas Tolentino. Grande abraço para ele. Show de bola. Rafa, eu vou mandar um abraço hoje para um cara que eu particularmente, pessoalmente, gosto muito. Um cara que sabe demais e que eu sempre estou acompanhando aí. Inclusive, é um concorrente do SupraCast. Vou mandar um abraço para o Marcos Meniconi, ele que é do podcast 12Cast. Ele está sempre também ouvindo aí o SupraCast. E um cara fera, um cara gente boa demais. Um abraço para o Marcos. Sempre deu um apoio muito grande para a gente, né, desde o começo. Um abraço para o Marcos. Exatamente. Bom, mensagens finais, pessoal. Muito obrigado aí para todos que têm ouvido a gente, que têm mandado, interagido com a gente no Instagram, né? Lembre da nossa campanha, mande seu Supra. Então tá no plantão, pegou um infarto com Supra, posta, marca a gente, tá bom? A gente gosta de estar interagindo com vocês. O nosso Instagram, @SupraCast Cardiologia, no YouTube, @SupraCast. E, claro, se puder, deixa 5 estrelas no Spotify, isso ajuda demais. Certo? Um abraço, Rafa. Muito obrigado, meu amigo. Um abração, pessoal. Um abração, Almir. Tamo junto, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.